Olá, turma! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e convidar você a embarcar nessa aventura comigo hoje. O nosso componente que será estudado hoje é matemática. E eu quero começar a nossa aula fazendo a você duas perguntas, tudo bem? A primeira pergunta que eu tenho a te fazer é: você já teve a experiência ou a oportunidade de comprar algo? E a segunda, você já parou para pensar no que os seus pais, os seus responsáveis recebem após 30 dias de trabalho? Será que há alguma coisa em comum nessas duas perguntas que eu acabei de fazer a vocês? E a resposta é sim. E o que há em comum? Isso que talvez você aí de casa já esteja respondendo: o dinheiro. Muito bem. E a nossa aula de hoje será sobre o sistema monetário brasileiro. E eu quero perguntar a você se você conhece, se você sabe o nome da nossa moeda, da moeda que está em circulação em nosso país. Você sabe me dizer qual é? Muito bem, o real. E quando nós falamos em dinheiro, nós precisamos saber, e identificar de que forma ele se apresenta. E ele pode estar se apresentando em cédulas ou também em moedas. Mas se eu perguntasse a você assim, turma, vocês sabem fazer a identificação dos valores das cédulas e moedas que existem hoje em circulação? Será que vocês conheceriam todas, saberiam fazer essa identificação? Algumas não? Calma, nós vamos agora ver no nosso cartaz a representação, tá certo? De algumas dessas cédulas e também das nossas moedas. Tudo bem? Então eu convido você agora no nosso cartaz a conhecer, certo? Essas cédulas. Vamos lá começar aqui então. Que cédula é essa? Qual é esse valor? Você sabe identificar? Muito bem, nós temos aqui a cédula de R$2. Ao lado nós temos a cédula de R$5. Aqui nós temos a cédula de R$10. Esta é a cédula de R$20. Esta é a cédula de R$50. Ao lado dela nós temos a cédula de R$100. E aqui embaixo eu coloquei a cédula de R$200. Mas como eu falava para vocês, nós não temos somente as cédulas. Nós também temos o quê? As moedas. Seus valores também são diferentes, certo? Muda-se também o tamanho, tá bom? Vamos lá então agora conferir quais são as moedas que estão em circulação. Temos aqui então a moeda de 5 centavos, a moeda de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e aqui nós temos a moeda de R$1. Olha só comigo. Então, turma, nós acabamos de conhecer, as nossas cédulas que estão em circulação e também as nossas moedas. E quando nós vamos fazer a escrita, o que nós utilizamos? Vocês lembram de algo que aparece antes dos números, quando se fala em sistema monetário, em escrita de valores? Muito bem, nós utilizamos um símbolo, não é mesmo? Nós fazemos a escrita da letra R e depois do cifrão. E também quando nós estamos trabalhando com reais e centavos, existe outro elemento que faz a separação, E o que elemento é esse? É a presença da vírgula, isso mesmo, ela é utilizada para fazer a separação entre reais e centavos. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Aqui no nosso cartaz agora, nós vamos ver outras formas de demonstrar a quantidades, porém utilizando outras formas. Ou seja, nós vamos trabalhar nesse momento sobre equivalência. O que é equivalência, turma? Equivalência é você ter o mesmo valor, certo? Mas sendo apresentado de formas diferentes. Então, eu te convido agora no cartaz, vamos ver aqui o que está sendo proposto. Eu peço para que vocês apresentem outras formas, de representar R$1. Então, como que nós poderíamos representar R$1 fazendo uso de duas moedas? Quais seriam as moedas que poderíamos utilizar, certo? Para representar R$1? Será que seriam duas moedas de 10 centavos? Quando se pensa em R$1, turma, quantos centavos tem em R$1? Você saberia me dizer? Nós temos a presença, nós temos a quantidade de 100 centavos. E quais são as duas moedas que somadas juntas daria 100? Lembraram? Muito bem, a moeda de 50 centavos, isso mesmo. 50 mais 50, 100 e 100 centavos corresponde, equivale a
R$1. Então, aqui, certo? A primeira forma seriam ser utilizadas, então, 2 moedas de 50 centavos. E se nós fôssemos usar, então, 4 moedas, seriam 4 moedas de qual valor? De quantos centavos? Será que poderiam ser moedas de 50 centavos? Não poderiam, porque apenas 2 já chegamos ao valor que precisávamos, certo? Então, seria de um valor menor. Qual seria esse valor? Muito bem, as moedas de 25 centavos. Vamos fazer a representação, ó. 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. 100 centavos, mas nós estamos convertendo, fazendo a equivalência para R$1. E se nós fôssemos usar 10 moedas, qual seria o valor dessas moedas? Poderiam ser de 25? Não poderia, porque já vimos que 4 é o suficiente para chegarmos a R$1, não é mesmo? Para fazermos essa equivalência. Quantas moedas, então, vocês utilizariam? Sabem me dizer? Muito bem, utilizaríamos 10 moedas de 10 centavos. Vamos lá, então, juntos, ó. Nós temos aqui, vamos colocar 4 moedas. Aqui nós temos 40 centavos, com mais 20 centavos, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 centavos ou comumente chamado R$1. E agora eu trouxe um desafio para vocês, turma. Vamos ler juntos? Olha só. Se eu quisesse uma forma de representar 25 centavos, qual seria essa outra forma? Nós sabemos que existe a moeda de 25 centavos, mas qual a outra maneira que nós podíamos fazer essa representação, essa equivalência? Vamos lá, observem comigo, nós podíamos utilizar então 2 moedas de 10 centavos, totalizando 20 centavos, mais uma moeda de 5 centavos. Essa seria uma outra forma de representar. Tudo bem? Vamos então continuar a nossa aulinha de hoje e eu quero chamar vocês aqui para esse quadro. Nós temos aqui um quadro de valores e eu pergunto a vocês quais 2 formas diferentes para juntar os valores 10, 20, 50 e R$100, sempre utilizando mais de 2 cédulas. Então, esse é o nosso desafio, fazer essa troca utilizando mais de 2 cédulas. Então, vamos lá no cartaz, acompanhem comigo, por favor. Nós temos ali o valor de R$10. Qual seria a outra forma de apresentarmos? Olha só. Podíamos utilizar, então, notas de R$2. 5 notas de R$2 equivale a mesmo valor contido em apenas uma nota de R$10. Outra forma também poderíamos utilizar 2 notas de R$5, turminha. Certo? 2 notas de R$5. Vamos para o próximo desafio. Temos uma nota de R$20 aqui, propostas, esse valor, essa quantia. Como que nós poderíamos apresentá-la de forma diferente? O mesmo valor, mas com outras cédulas. Como que poderíamos, turma? Vamos lá. Olha só. Podíamos usar assim, com notas de 5, utilizando 4 notas de R$5, ó. 10 mais 10, 20. Ou poderíamos utilizar 2 notas de R$10. E para 50, qual a outra forma de equivalência que nós podíamos fazer aqui? Essa troca poderia ser feita como? Como que poderíamos apresentar a mesma quantia de R$50, porém fazendo a utilização de outras cédulas? Você saberia me responder? Lembra das cédulas que nós vimos lá no início da nossa aula? Quais nós poderíamos estar utilizando aqui? Vamos voltar ao quadro, vamos voltar ao nosso cartaz? Vamos lá então. Nós poderíamos fazer o uso, olha só, de notas de R$10. Então, nós precisaríamos utilizar 5 notas, não é mesmo? 10, 20, 30, 40, 50. Ou poderíamos utilizar 2 notas de 20 e 2 notas de 5. Ó, 20 com 20, 40,
mais 10, 50. O mesmo valor, porém, numa proposta diferente, certo? E 100 reais, turminha, como que poderíamos aqui fazer essa troca, essa equivalência? Vamos lá juntos? Poderíamos utilizar duas notas de 50, certo? 50 mais 50, 100. Ou poderíamos também fazer dessa forma, olhem só. Pegarmos, então, algumas notas de 20. E quantas notas seriam? 20, 40, 60, 80, 100. Precisaríamos, então, de 5 notas de 20 reais. E eu deixei aqui para vocês no nosso cartaz um desafio. Quero que vocês pensem em casa como que poderia ser feita essa troca se você tivesse aí um valor, uma quantia de 200 reais. Nós vimos que existe a nota de 200 reais, mas qual a outra maneira que você poderia fazer essa representação? Poderiam aí utilizar duas notas de 100 reais, não é mesmo? E se fossem as notas de 50, as cédulas de 50 reais? Quantas vocês precisariam utilizar? E se fosse as de 20? Então façam essa pergunta, peguem esse desafio para responder em casa e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Mas não se esqueça, continue estudando e para isso é muito fácil, é só você acessar a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.